aqui, Senhor, Pai, estão enfermos, estão doentes, e muitas vezes desesperançosos, Pai, pelo resultado do médico, de um exame. Mas nós cremos e sabemos que Tu és o Deus do impossível. E os Teus anjos estão aqui, Senhor, levando cada pedido, cada oração, e o Senhor atende segundo a Tua vontade. E nós cremos no Teu poder, Pai. Sabemos que Tu és o Deus do impossível. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte, glorifique o Seu nome. Glória a Deus. Pode sentar aí pelo momento. Como é bom nós estarmos aqui na casa do Senhor. Você que nos assiste, né? Que Deus seja louvado e seja engrandecido em nome de Jesus. Amém? Que você receba nessa noite a bênção do Senhor. Que você receba o teu milagre. Que você pare nesse momento e você possa continuar nesse espírito de adoração, engrandecendo ao Senhor Jesus, e creia que Ele está passeando aqui no nosso meio. E o interessante é que a palavra de Deus, ela nos assegura, ela nos assiste, que quando a sua igreja ora, quando você ora, ou a igreja ela intercede por você, ela ora por você, a Bíblia nos assegura e diz que o Senhor, Ele para nos ouvir, para atender ao nosso pedido, atender ao nosso clamor, atender a tua oração. E nós encontramos textos na Bíblia onde Jesus ia passando, Jesus ia caminhando, e de repente alguém clama por Jesus, e Jesus Ele para atender aquela pessoa. O fato é que não existe nenhum pedido sem resposta. Quantos creem? Não existe nenhum pedido que não venha uma resposta do Senhor. Ele nunca vai deixar um filho na espera. Mas quando nós clamamos, buscamos o Senhor, Ele atende a nossa oração. E muitas vezes, né, quantos aqui já tiveram experiências de orar e a resposta vinha assim, rápida? Quantas experiências você já teve? Eu já tive também, de orar ao Senhor, clamar por algo, e foi assim algo como que fosse instantâneo, foi rápido. Mas tem outros pedidos que, por experiência, né, que eu tenho passado, ou alguns aqui já passaram, que a gente ora, busca, e não é tão rápido, não é instantâneo, demora. Mas eu não posso parar de clamar, eu não posso parar de orar, de buscar ao Senhor, de buscar a Deus. Quando nós olhamos lá para o livro de Mateus, quando fala daquela mulher hemorrágica, né, que estava com fluxo de sangue, é Marcos, no capítulo 5, diz que Jesus ele ia caminhando, ele ia atender outra pessoa. E de repente aquela mulher toca em Jesus e Ele para atender aquela mulher. E foi algo assim instantâneo, foi rápido. É muito interessante isso. Quando nós vemos o texto também da mulher cananeia, que ela se aproximava de Jesus, clamava a Jesus para a libertação da sua filha que estava endemoniada. E Jesus ia caminhando e ela não parava de clamar, ela chamava Jesus até que Jesus para naquele momento e atende o pedido daquela mulher. Ou seja, são fatos que nós encontramos nas Escrituras, em que Jesus ele responde às orações. Quantos lembram aqui da história do cego de Jericó? Onde quando Jesus ia passando e aquele cego começa a clamar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E naquele momento Jesus ia caminhando porque ele já ia ser crucificado. E aí com a insistência e com o clamor daquele homem, o que acontece? Jesus para atender o pedido daquele cego.
E mais passagens nós conseguimos observar e ver que o fato, irmãos, é que nesses 3 textos que eu passei para os irmãos, Jesus observa um detalhe que é importante. No final sempre ele diz: olha, a tua fé te salvou. Então a fé é seguido de uma obediência. A fé diante de Jesus, naquilo que você está clamando, naquilo que você está pedindo, Jesus ele te ouve. E ele pode mudar a sua agenda naquele momento, porque ele olhou para a tua vida, ele viu o tamanho da tua fé, e ele para te ouvir. E quantas experiências você já teve com Jesus, onde você busca a Deus e ele ouve a tua oração e você é atendido. E muitas vezes pode demorar, mas Jesus não deixa de atender. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá para o livro de Marcos, no capítulo 5. Tem um texto bastante interessante. E a gente vai ver aí o passo de fé que esse homem dá. E aí, o que nos leva a crer que Jesus ele ouve a nossa oração? Talvez muitos aqui estão pedindo há muitos dias ou há muito tempo por algo e você ainda não recebeu, mas Jesus ele está te ouvindo. Ou de repente é algo que você se arrependeu e devido ao teu pecado ou a consequência da tua vida trouxe consequências que você está levando. E você está colocando diante do Senhor. E eu digo uma coisa: Jesus está te ouvindo. Jesus ele está conectado, mas ele quer que você esteja conectado com o Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o versículo 23, 24. Todos encontraram? Diga amém. Glória a Deus. Olha o que é que diz aí Marcos capítulo 5, versículo 21. Isso. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. Repete comigo: e lhe pediu com insistência. Está fraco. E lhe pediu com insistência. Aí olha só o que é que ele fala para Jesus: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Então veja que Jesus também, nesse texto aqui, Jesus ele estava junto do mar, ele estava fazendo algo, e de repente aquele homem chega e pede algo a Jesus. E Jesus para atender aquele homem. E quem era Jairo, né? O que a Bíblia fala aí é que era um dos principais da sinagoga. Era uma pessoa de posição. Era um príncipe, né? Era alguém que representava algo da sinagoga. E o que era a sinagoga, né? Era para os judeus naquele tempo. A sinagoga era onde eles se reuniam para orar, para ler a Bíblia, né, para ensinar as Escrituras. Eles faziam isso. E sempre eram os anciãos que estavam ali. E Jairo era um dos anciãos. Então para Jairo tomar essa atitude, tomar essa posição que ele fez, foi algo assim que deixou como que ele tivesse uma alta posição, e ele muda dessa alta posição para uma posição inferior. Diz que ele chega e ele se prostra aos pés de Jesus. E eu queria que a gente observasse algumas atitudes de Jairo, que nós precisamos ter.
para conseguirmos a bênção que nós precisamos. Algumas características que nós encontramos aqui na vida de Jairo, que precisamos tomar. Muitas vezes nós temos a oportunidade de estar servindo ao Senhor com zelo. Muitas vezes nós temos a oportunidade de chegar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. E muitas vezes falamos de palavra e não desenvolvemos a fé ou cremos verdadeiramente naquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós oramos, clamamos ao Senhor, mas duvidando daquilo que nós estamos pedindo. E quando eu peço, quando eu oro, eu tenho que crer. Eu tenho que ter fé. Então você que está me ouvindo, de repente você pede duvidando. E você precisa tomar posse daquilo que você está pedindo a Deus, porque Ele está te ouvindo. Esses 3 exemplos que nós lemos aqui agora, o de Jairo. E a primeira lição que eu consigo aprender e que eu vi que Deus falou ao meu coração referente a Jairo foi uma atitude de humildade. Diz que ele chega e ele se prostra aos pés de Jesus. Sabe, é muito lindo quando a gente chega aqui na igreja, os irmãos vão chegando e muitos se ajoelham e começam a orar. Quantas pessoas chegam aqui e se ajoelham e ficam orando antes do culto iniciar. E Deus, Ele se agrada dessa atitude. Jairo aqui diz que ele se prostra aos pés de Jesus. E se prostrar é se jogar, é sair da posição. Imagina só, Jairo era uma posição elevada ali. E de repente ele esquece aquela posição que ele tinha. Ele sai da alta posição, ele vai para uma posição inferior e ele se prostra aos pés de Jesus para chamar a atenção do mestre, para chamar a atenção de Jesus. Jairo, ele reconhece que Jesus estava sobre ele. Jesus tinha toda a autoridade que ele precisava. E não foi simplesmente a questão de colocar-se de joelho, de se prostrar, mas foi uma atitude de humildade. Senhor, eu preciso de Ti. Naquele momento, e Jesus ainda não tinha dado atenção para ele, mas ele se prostra, ele se joga aos pés de Jesus. Não foi só aquela questão de dobrar os joelhos, mas ele se humilhou, foi uma questão de humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim, o versículo 7: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Perceberam? Jesus, Ele rejeita os soberbos, mas Ele abençoa, Ele dá graça aos humildes. Então tem uma atitude como Jairo, de humildade, de se prostrar. E a palavra de Deus continua em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, perto está o Senhor. Quantos creem que Deus está perto de você? Que Deus está do teu lado quando você está orando, quando você está clamando? Então tenha fé. Se humilhe diante de Jesus, porque Jesus se chegará a vós. Ele está pertinho. E nos momentos mais difíceis, que você acha que você está só, e você se prostra quando você entra no teu quarto. Olha, cada dia com o Senhor é uma experiência nova, meus irmãos. Cada dia com Deus é algo novo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Juazeiro do Norte, que a minha família não estava comigo ainda, eu lembro que eu entrava no meu quarto e meio que angustiado, sofrendo, porque eu estava só, minha esposa não estava, meus filhos não estavam, e eu clamava ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu preciso da minha família aqui. Sabe, são experiências incontáveis. E Jesus falava: as providências já estão sendo tomadas. E você aquietava o seu coração.
porque eu reconhecia a autoridade de Jesus sobre a minha vida. E eu precisava me prostrar, reconhecer, e ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração humilhado. Ele serve para todas as áreas da tua vida. Porque quando eu tenho um coração quebrantado, que precisa do Senhor, Ele envolve todas as áreas da minha vida. É no trabalho, é no casamento, na minha família, na saúde, na criação dos meus filhos. Quando eu tenho um coração quebrantado, eu creio que Jesus está em todas as áreas da minha vida. Não é simplesmente em um momento, mas é sempre, é para sempre. É desde quando eu digo assim: Senhor, eu te aceito. E aí, como diz o Salmos 34, versículo 18, ele diz: perto está o Senhor dos que eu tenho coração quebrantado. Ele rejeita os soberbos, e Ele está perto de quem tem um coração quebrantado, o coração humilde, declarando: Senhor, eu preciso do teu poder, eu preciso de ti. Então tenha um coração humilde, um coração humilhado diante de Jesus. Outra atitude de Jairo foi a insistência dele. Sabe, não é uma vez, não é duas vezes, não é três vezes, mas quantas vezes for preciso para eu clamar a Jesus. Sabe por quê? Ele está aqui. E eu creio que Ele já está operando milagre, Ele já está operando cura. Tome posse, coloca diante do Senhor. E Jairo, ele insistiu, ele não parou, ele pediu com insistência. Sabe, meus irmãos, lembra da história da mulher cananeia, né? Ela seguia Jesus. A filha daquela mulher estava endemoniada, e ela sabia que a cura, a libertação só estava em Jesus. E Jesus, ele para. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 21. Ele para atender aquela mulher. E aí nos dá a entender a insistência de Jairo, a insistência dessa mulher cananeia aqui, que eu não posso parar de orar. Agora, eu tenho que orar e obedecer. Eu tenho que orar com insistência e crer. Eu tenho que orar com insistência e ter fé que Jesus, Ele está ouvindo o meu clamor. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, porque todo aquele que pede, recebe. Quantos ensinamentos a Escritura, quantas coisas eu tenho que me apegar aqui na palavra de Deus para dizer: Senhor, eu creio, eu tomo posse das tuas promessas, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu não abro mão, é vivência. É o que eu falei para os irmãos: cada dia é uma experiência nova, cada dia algo novo. Deus, Ele te pega pela mão e Ele diz: eu estou contigo, meu filho, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Sabe, meus irmãos, como eu falei no início aqui, às vezes tem momentos que você ora uma única vez e Deus responde. Mas tem momentos, existem momentos que é diferente. Não é a mesma coisa. Aconteceu com Jairo, aconteceu com aquela mulher, acontece com você, acontece comigo. Mas eu não desisto, sabe por quê? A palavra de Deus diz que o Senhor tem coisas boas para nossas vidas. Quando eu tomo posse da palavra dEle, a Bíblia diz lá em Isaías que eu vou comer o melhor da terra. Mas é preciso que eu creia, que eu tenha fé, que eu tenha um coração obediente. Jamais pare de orar, mas tenha um coração humilde. Insista, não pare de orar, que o Senhor, Ele vai te dar a resposta. E exerça a fé que Deus te dá.
O Senhor, Ele dá a mesma porção de fé para cada um. Ele não vai dar uma porção de fé maior para mim, outra para ele, não. Ele dá a porção de fé igual. Lembra lá do grão de mostarda? Ele vai dar a mesma porção. Agora cabe a você, cabe a mim desenvolver essa fé. Versículo 23 diz que depois que Jairo, ele se prostra diante de Jesus, ele se prostra diante do mestre, que ele chama a atenção no versículo 23. Diz que Jairo fala para Jesus: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva, para que ela viva. Olha só, quando ele se prostra, que ele vê que chama a atenção de Jesus, ele fala qual era o problema. Interessante, irmãos, que Jairo era um homem de posição, ele tinha conhecimento, mas ele sabia da gravidade da filhinha dele. Ele sabia da gravidade que aquela menina enfrentava. De repente ele já tinha feito tudo e não tinha conseguido a melhora da filha. E ele sabia da gravidade. E isso aqui é uma atitude de fé, porque fé é crer, é acreditar no sobrenatural de Jesus sobre a minha vida. É você acreditar no sobrenatural de Jesus sobre a tua vida. E Jairo, ele desenvolvia essa fé aqui. E aí imagina só, quando Jairo ele estava clamando a Jesus, né? E aí assim que Jesus diz assim, vai com ele, o que acontece, né? Vem o texto da mulher hemorrágica. E aí Jesus para naquele momento para atender aquela outra mulher. Aí no versículo 35, acompanha comigo aí no versículo 35, diz assim, ó, no capítulo 5. Enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe, né, lá de Jairo, do chefe da sinagoga, e diziam: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Interessante, pode vir as pessoas dizer para você assim: olha, não adianta não. Tem aquelas pessoas que têm atitude de incredulidade, não adianta não. Só que Jesus está ouvindo. Percebam aí que logo em seguida, quando as pessoas chegam para Jairo e dizem assim: não incomode mais o mestre, não adianta. Jesus escuta o que aquelas pessoas, percebam, meus irmãos, Jesus escuta o que aquelas pessoas estavam falando e diz: não temas. Repete comigo: não temas, crê somente. Quantos creem em Jesus? Dá um brado aí, glória a Deus. Ele diz: não temas, crê somente. Eu acho que ele estava ali naquela multidão. Ele escuta o que os outros falavam. Ele olha de rabo de olho para Jairo e diz assim: olha, não escuta ele não temas, crê somente. Percebam o poder de Jesus na tua vida. Percebam o poder de Deus. Põe a tua fé em prática. Põe a tua fé em ação. E aí Jesus ele faz, versículo 30 aí. Está aqui. Mas Jesus, sem levar em conta das palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse. Prestem atenção, ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João. Pediu para ir com Jesus. Foi Jesus, Pedro, Tiago e João, junto com Jairo, lá para a casa dele, onde estava a menina. Percebam isso daí. E aí quando Jesus ele chega na casa,
Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados? Estão chorando? A criança não está morta, ela dorme. Olha a atitude de Jesus. Porque esse alvoroço? Imagina só, a criança tinha morrido e os parentes, a vizinhança, estava lá aquele alvoroço, uns choravam, outros pranteavam a morte daquela menina. Jesus chega e fala assim: por que esse choro? Por que esse alvoroço? A menina apenas dorme. E olha a atitude do povo que estava ali. Começaram a rir de Jesus. Muitas pessoas riem quando a gente diz assim: Jesus, ele tem o poder para fazer isso aqui. E aí, muitas pessoas riem. Agora, escuta só, percebam isso daqui. Diante dos problemas, nós podemos ter duas atitudes diferentes. Escuta isso aí, diante dos problemas que eu enfrento, que você pode estar enfrentando, você pode ter duas atitudes diferentes. Uma atitude é: ou agimos com fé, ouvimos aquilo que Jesus diz, não temas, creia, ela está apenas dormindo. Eu posso ter uma atitude de fé. Isso é que Deus manda dizer para a tua vida hoje à noite. Ou você tem uma atitude de fé, ou agimos com incredulidade. Não adianta incomodar o mestre. Não adianta, a menina já morreu. Das duas, uma. Ou você tem uma atitude de fé, ou você tem uma atitude de incredulidade. Você é que escolhe. Você tem autonomia sobre a tua atitude. Agora, uma coisa eu te digo: a fé, a tua fé, atrai a Jesus e os seus milagres. Quantos creem? A tua fé pode atrair Jesus e os milagres de Jesus. Agora, a tua incredulidade, ela vai te afastar dos milagres de Jesus. Perceba isso. Aqui, esse exemplo de Jairo nos deixa muito claro no versículo 40. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele. Olha só, Jesus acrescenta mais uma pessoa, a mãe da criança. Pediu para todos que estavam ali sair de perto. E entrou no quarto somente Jesus, os 3 discípulos, o pai e a mãe. Por que Jesus fez isso, irmãos? Por que Jesus fez isso? Olha, esse ambiente aqui é um ambiente de fé. Esse ambiente aqui é um ambiente onde Jesus passeia. Esse ambiente aqui é um ambiente preparado para cura, para milagres. Por que Jesus pediu para aquelas pessoas saírem? Sabe por quê? Jesus sabe que a incredulidade contamina o ambiente. E Jesus, fiquem aí com a incredulidade de vocês. Eu quero que estejam comigo aqueles que têm fé, porque o milagre vai acontecer. Olha só a atitude de Jesus aqui. Jesus pediu para o povo se afastar. Se afaste daqueles que são incrédulos, daqueles que não têm fé que Jesus vai operar um milagre na tua vida. Mas tem em volta de você pessoas que creem, pessoas que, sabe, libera palavras de poder, meu irmão. Abre a tua boca e libera palavras de poder. Porque Jesus, ele pode curar. Jesus pode restaurar o teu casamento. Sexta-feira nós vamos ter aqui um culto aqui de adoração ao Senhor para os casais. E você que está com o teu casamento, que está se destruindo, que está com problema, venha que Jesus vai restaurar o teu casamento. Então se afasta daquelas pessoas que não têm fé, que são incrédulas, porque ela contamina o ambiente. Mas na tua vida você pode estar liberando palavras de poder, palavras que podem realmente trazer a cura, ministrar a cura. E Jesus não queria contaminar aquele ambiente.
com a incredulidade daquelas pessoas. Sabe, meus irmãos, versículo 41, tomando a criança pela mão, disse: Talitar cumi, quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Sabe, o poder de Deus, ele só se manifesta onde tem fé. O poder de Deus, ele só se manifesta aonde tem fé. Se não tem fé, ele não pode manifestar o seu poder. Aconteceu em outros casos, e aconteceu aqui na vida de Jairo. Se você tem fé em Jesus, ele vai manifestar o poder dele. Tem coisas que são difíceis, são mais demoradas, mas Jesus está querendo que você exerça a fé nele. Jesus está querendo que você desenvolva a sua fé. Não abra a sua boca para dizer palavras de incredulidade, mas sim palavras de poder, porque a nossa palavra, ela tem poder. Quando nós falamos em nome de Jesus, está difícil, creia. Está chorando, Jesus está enxugando as tuas lágrimas. Ele é presente, ele é real. Esse ambiente aqui, ele é tomado do poder de Jesus. A tua casa está tomada do poder de Jesus. Se você tem fé, a tua casa está manifesta do poder de Jesus. Ele está do teu lado, ele está do teu lado, dizendo assim: eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Mantenha a tua fé, tenha fé, insista, se prostre, porque eu estou aqui. Pare de dizer que não tem mais jeito. Pare de dizer que não vai dar mais certo. Pare de dizer que a tua família não vai dar mais certo, que o teu casamento já está destruído. Pare de dizer isso. Mas diga: eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus de milagre. Se prostre, se ajoelhe, tenha um coração humilhado diante do Senhor. Pare de dizer que não tem mais jeito. A Bíblia diz que Ele dá graça àquele que tem um coração quebrantado. Está difícil no teu trabalho? Está difícil no teu negócio? Hoje, nessa noite, Jesus está liberando prosperidade nas tuas finanças. Jesus está prosperando, sabe, no teu casamento, na tua família. Está trazendo o teu filho de volta. Mulher, que você que está chorando, por algum motivo Jesus está ouvindo o teu clamor.